A CEO negra foi expulsa e humilhada, mas 1 minuto depois ela demite toda a diretoria. Ana estava em um daqueles dias em que tudo dá errado. A sala de reuniões, antes cheia de esperança, agora irradiava tensão. Os olhares de desprezo de seus colegas de diretoria a perfuravam como facas. O clima estava pesado, insuportável. Você não está à altura, ecoava na sua mente como um eco dolorido. Os rostos que antes eram amigos agora eram máscaras de hipocrisia. Naquele momento, a vulnerabilidade a invadiu como um tsunami, arrastando todos os sorrisos forçados e segredos sombrios. Na infância, Ana aprendera a lutar. Crescera em uma comunidade marginalizada, onde cada conquista parecia uma batalha perdida contra o racismo e a discriminação. As lembranças de xingamentos, olhares de escárnio e portas fechadas a perseguiam. Ao ouvir a palavra demissão sendo pronunciada por um de seus colegas, a ira e a dor se transformaram em uma decisão eletrizante. O nó na garganta a fez lembrar das promessas que fizera a si mesma, promessas de nunca se deixar levar pelo medo. Não podemos ter alguém assim liderando nossa empresa, disse um deles, atravessando sua alma. Com um movimento repentino, Ana se pôs de pé. O silêncio na sala era quase palpável, como se o ar tivesse sido arrancado. E antes que ela pudesse pensar 2 vezes, soltou as palavras como um golpe de misericórdia. Estou demitindo toda a diretoria. Um alvoroço tomou conta do ambiente. O desespero tomou conta de alguns que nunca acreditaram nela. Logo, as expressões de choque começaram a se transformar em murmúrios nervosos. Carla, sua advogada e amiga, estava ao seu lado, uma rocha em meio à tempestade. A confiança que era palpável entre elas inspirou Ana a seguir em frente. Você pode fazer isso, Ana, sussurrou Carla, como uma semente de esperança plantada em seu coração. Mas, ao investigar a fundo as operações da empresa, Ana começou a desvendar algo muito mais sombrio do que esperava. O esquema de corrupção. Uma verdadeira teia de mentiras se desenrolava, ameaçando nem apenas sua reputação, mas a sobrevivência de toda a empresa que ela tanto amava. As imagens de sua infância, as vozes que antes ecoavam em sua mente, começaram a perder força. Agora ela tinha um novo dilema: proteger seu legado ou expor a verdade que poderia desmoronar tudo o que construíra. O que parecia um ato de coragem se transformava em uma armadilha potencial. No fundo, Ana sabia que o verdadeiro inimigo poderia não estar tão longe assim. Com uma empresa à beira do colapso, o silêncio pesado das segundas-feiras corporativas agora soava como um relógio em contagem regressiva. E Ana sentia que, a cada dia que passava, tornava-se mais difícil saber em quem confiar. A vida, que ela pensou ter aos 30 e poucos anos, estava prestes a mudar radicalmente. Mas a pergunta que a assombrava a seguia: qual seria o preço que ela teria que pagar para garantir seu futuro e o legado que tanto desejava deixar? Não havia respostas fáceis na escuridão. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava em uma montanha-russa de sentimentos. O coração acelerado batia forte no peito enquanto observava a reação de sua diretoria, que oscilava entre o choque e o alívio. O que ela acabara de fazer era arriscado, sim, mas ela sentia que precisava agir.
com a saída da maioria, aqueles rostos frios e cúmplices na corrupção. Alguém precisava tomar as rédeas da situação. Mas o que aconteceria agora? A pergunta ecoava em sua mente, ressoando como um tambor. Enquanto o tumulto se acalmava, uma figura familiar entrou na sala. Era Ricardo, seu ex-marido, o homem que ela pensou ter deixado para trás junto com as sombras do seu passado. O olhar dele estava fixo em Ana, seu rosto pálido e os olhos estreitos denunciavam urgência. Ana, precisamos conversar, agora. A sala, que já tinha um clima tenso, tornou-se ainda mais sufocante. Todos os olhares se voltaram para ele, e um silêncio constrangedor pairou no ar. Ana sentiu o nó na garganta apertar mais. O que ele estaria fazendo ali agora? O pesadelo não parecia ter fim. Ela respirou fundo, tentando encontrar força, e caminhou em direção a ele. O que você quer, Ricardo? A voz saiu tensa, mas decidida. Ele olhou ao redor, como se visse fantasmas. Você não tem ideia do que está acontecendo. Acha que demitir a diretoria é a sua maior preocupação? Você está em perigo, e eu não sei se posso te salvar desta vez. As palavras dele eram como um gelo atravessando suas veias. O que ele queria dizer? O olhar dos outros na sala mudava. Dúvidas e medos começaram a se espalhar. Que tipo de perigo? Ana questionou, sentindo seu coração disparar. Ricardo hesitou. A pressão nas mãos dele era palpável, e Ana notou que ele estava suando. 2 semanas atrás, fui abordado por um dos diretores que você demitiu. Ele disse que o esquema de corrupção tinha muito mais a ver com você do que você imagina. Ele mencionou seu nome, entre outras coisas. Coisas que poderiam destruir você e sua empresa. Um murmúrio percorreu a sala. Os olhares passaram a ser mistura de especulação e desprezo. Ana se sentiu como se estivesse prestes a afundar. O que você está dizendo? Que eu estou envolvida nisso? Ela mal podia acreditar. As palavras dele pareceram tão absurdas. Eu não sei, mas eles têm algo que pode te incriminar. Eu vim avisar Ana. Eles estão armando um plano e você não pode confiar em ninguém. Ricardo respondeu, desesperado. A luz do teto parecia piscar, criando uma atmosfera surreal. No meio daquela confusão, Ana percebeu algo que a fez parar. A corrupção, o segredo sombrio. Tudo isso poderia ser uma armação, não apenas contra ela, mas uma manobra para condená-la. E se Ricardo estava certo, a traição poderia vir de onde menos esperava. Sua mente começou a girar, traçando possibilidades de como tudo aquilo poderia estar interligado. Enquanto todos a observavam, a adrenalina invadiu. Ela precisava agir, mas não sabia em quem confiar. O relógio na parede quase parecia zombar dela, cada tic-tac intensificando a pressão. E aí uma ideia ficou clara. Era hora de virar o jogo. Mas antes, ela precisava descobrir a verdade. A tensão crescia, e a sala se tornava um campo de batalha. Ana olhou para Ricardo, seus olhos agora determinados. Sei o que fazer. Vou expor isso de uma vez por todas. Mas você vai me ajudar. Não estou sozinha nessa. A insinuação no olhar de Ricardo era de relutância. E essa dúvida foi o último empurrão que Ana precisava para dar o próximo passo. A sala estava prestes a explodir em um novo caos. A luta não era mais apenas sobre a vaga de CEO. Era uma luta pela verdade. E com isso, um novo caminho se abriria, mas com um preço que Ana ainda não poderia imaginar. Ana olhou nos olhos de Ricardo, sentindo um misto de confusão e determinação. Você precisa me ajudar, Ricardo. Agora mais do que nunca. O peso da sala parecia esmagá-la. Os olhares de expectativa de sua diretoria se tornaram uma pressão ensurdecedora. Ela não podia deixar que a dúvida a paralisasse. A tensão estava no ar. Mas, antes que pudesse formular um plano, um som forte cortou o clima tenso. Era um barulho de vidro se quebrando.
O grupo se virou para a porta, onde uma mulher surgiu, pálida e ofegante. Era Camila, uma funcionária do setor financeiro, assustando a todos com sua presença. Ana, desculpe entrar assim, mas você precisa saber. Suas palavras saíam entrecortadas, quase como se estivesse fugindo de algo. A sala estava silenciosa e Ana sentiu o coração acelerar. O que aconteceu, Camila? A urgência da situação crescia a cada segundo. Camila engoliu em seco. Eu encontrei documentos. Documentos que provam que eles estão te envolvendo num esquema. E não sou só eu. Todos nós estamos em risco. Eles. Antes que pudesse concluir, os rostos dos diretores se transformaram. José, um dos diretores que Ana demitira, levantou-se de repente. Seu olhar estava furioso. Isso é uma mentira, Camila. Você está apenas tentando criar alarde. As palavras dele foram como um golpe, e um murmúrio de apoio para José começou a circular pela sala. Ana estava paralisada. José, você está envolvido nisso? O que está acontecendo? Sua voz tremia, e a sala inteira estava em chamas, cada segundo se estendendo em um clima de tensão insuportável. De repente, uma explosão de barulho se fez ouvir. A porta do escritório se abriu com força, revelando um homem de paletó e gravata. Um segurança armado que Ana conhecia bem. Era Carlos, o chefe de segurança da empresa, tendo uma expressão de seriedade absoluta. Todos, quero que se afastem dos seus lugares. Sua voz ecoou. Temos uma situação de segurança. Um choque percorreu a sala. O clima de desespero se intensificou. Ana voltou-se para Ricardo. O que está acontecendo? O medo e a confusão estavam estampados em seu rosto, e ele não parecia saber a resposta. Carlos continuou. Estão tentando incriminar a Ana. Encontramos áudio que comprova que José e a diretoria que ela demitiu estavam tramando contra ela. Eles armaram um plano para fazer dela uma vítima. E não é só isso. A situação é muito mais grave. O coro de murmúrios indignados explodiu na sala, e Ana se sentiu apanhada por uma onda de emoções. O que ela pensava ser sua batalha pessoal agora estava se tornando uma guerra. Carlos, você está dizendo que eles estão envoltos em um esquema? Ana perguntou, a cada palavra mais desesperada. O rosto de José ficou pálido. Carlos assentiu. E isso implica arruinar a imagem de todo o corpo diretivo, mas a Ana, ela pode ser a única que pode salvá-los. E assim, trair o que acreditam ser uma verdade. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significava? O traidor estava mais próximo do que ela havia imaginado. O pavor estourou em seu peito e seu queixo caiu. Ricardo a fitou, esperançoso, mas ao mesmo tempo carregado de incertezas. Ana olhou para a porta pela qual Carlos havia entrado. Uma ideia iluminou sua mente. Precisamos levar isso para as redes. Mostrar a verdade. Se eles pensam que podem me controlar, estão muito enganados, sussurrou para Ricardo. Nesse momento, enquanto todos pareciam estar em estado de choque, algo mais estava prestes a acontecer. Um celular começou a tocar na sala. Mas não era qualquer celular. Era o smartphone de Ana. E ao ver quem estava ligando, ela sentiu o sangue congelar em suas veias. Era um número que ela nunca quis ver novamente. O rosto de Ricardo se contorceu em preocupação. Você não vai atender, vai? Ele perguntou, quase um sussurro. Era hora de decidir, atender e abrir a possibilidade de nova traição, ou ignorar e arriscar a verdadeira revelação sobre quem estava por trás de tudo isso. O silêncio se instalou novamente, enquanto Ana ficou paralisada, segurando seu telefone, tremendo com uma incerteza profunda. Era agora ou nunca. Ana olhou para o celular, o coração disparando em seu peito. O número era desconhecido, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer a paralisou. Devo atender? Sussurrou, olhando para Ricardo, que parecia tão apreensivo quanto ela.
O ambiente estava carregado de tensão. Os olhares dos diretores se tornaram mistos de curiosidade e desconfiança. Não sei se é uma boa ideia, Ana. E se for uma armadilha? Você já tem tanto em que pensar, disse ele, seu tom tenso cortando o silêncio feminino que tomou conta da sala. Ana hesitou. Se as palavras de Ricardo eram verdadeiras, voltar-se para mais problemas agora não era o que ela queria. Mas a curiosidade a empurrava, e num impulso, ela deslizou para aceitar a chamada. Alô? A voz saiu mais firme do que se sentia. Do outro lado, uma voz feminina tremulou. Ana, finalmente consegui falar com você. É muito urgente. A mulher parecia ansiosa, quase em desespero. Os batimentos de Ana dispararam novamente. Quem é você? Meu nome é Raquel. Você não me conhece, mas eu trabalhei na sua empresa, no setor de compliance, e o que vou te dizer pode mudar tudo. Ela respirou fundo, e Ana sentia a palpitação acelerada. Fui demitida quando descobri algo que envolve a diretoria e que pode te incriminar. O ar em volta parecia se tornar denso, cada palavra da mulher aumentando a pressão em seu peito. Eles planejam algo mais terrível do que você imagina. O olhar de Ricardo se endureceu, e os murmúrios dos diretores se tornaram o fundo de um filme de terror. O quê? O que você sabe? Ana forçou, quase suando desesperada para entender a gravidade do que estava acontecendo. Precisamos de um lugar seguro para eu explicar. Você deve ouvir isso pessoalmente, insistiu Raquel. E Ana sentiu um frio na espinha. O que era tão urgente que ela tinha que se esconder? Tem um café ali perto. Em 5 minutos. Ana respondeu de maneira automática, ainda sem entender totalmente. Desligou o celular e virou-se para Ricardo. Eu preciso ir. Pode ser a chave do que está acontecendo. Você não pode sair assim, Ana. E se for uma armadilha? Disse Ricardo, preocupado. Se eu ficar, eu não vou saber a verdade. O que está em jogo é muito maior. Ela se justificou. E, sem esperar resposta, saiu da sala. Cada passo aumentava sua adrenalina. Ao mesmo tempo que estava prestes a conhecer a verdade, uma sensação de pânico a dominava. Chegando ao café, o cheiro do café fresco e do pão quentinho mal foi notado. Ela se sentou e esperou. Cada segundo, parecendo uma eternidade. A adrenalina corria por suas veias, uma mistura de medo e excitação. Por fim, Raquel chegou, com um semblante assombrado. Obrigada por me receber, disse Raquel, sentando-se rapidamente. O que vou te contar é perigoso. Ana aproximou-se, o olhar fixo. Diga logo. Raquel respirou fundo. Eu encontrei documentos que vinculam pessoas da sua antiga diretoria a um esquema de lavagem de dinheiro. E os nomes envolvidos, um deles é o seu. A frase a atingiu como um golpe. Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. A traição podia ser muito mais profunda do que ela havia imaginado. Não, isso não pode ser verdade. Ana fez menção de protestar, mas o olhar decidido de Raquel a fez parar. Ana, pare de negar. Encontramos um projeto seu que estava sendo manipulado. Todos os diretores tinham uma fatia disso. A revelação começou a desmoronar tudo o que ela sempre acreditara. Os muros da verdade estavam se quebrando. Então, meu nome estava na lista? A pergunta saiu com dificuldade. Ela se lembrava das reuniões, das discussões acaloradas. O nó na garganta tornou-se um grilhão. Sim, e pelo que parece, há uma gravação. Estão manipulando as evidências para incriminar você e você não é a única. A última frase deixou Ana gelada. Eles estão mirando em você porque querem que você seja a culpada. Tudo isso é um plano para desviar a atenção do verdadeiro culpado. Ana estava sem palavras enquanto tentava digerir essa nova camada de traição. Quem, Raquel? Quem está por trás disso? Seus olhos se arregalaram quando a mulher hesitou. Não posso falar agora. Eles podem estar ouvindo. Eu só preciso de mais tempo e muita cautela. De repente, a expressão de Raquel mudou. Ela olhou por cima do ombro, com os olhos ruidenados. Precisamos sair daqui, agora!
O café parecia ter congelado no tempo, a tensão é palpável. Uma parte de Ana sentia o gelo no estômago. Antes que pudesse entender, Raquel puxou-a de pé e começou a arrastá-la, enquanto Ana olhava em volta, confusa e apavorada. O que seriam essas revelações e pior? Quem era realmente o verdadeiro traidor? E à medida que cada passo a levava para fora, um som alarmante cortou o ar. A porta do café se abriu com força, revelando um grupo de homens em trajes escuros, avançando na direção delas. O choque no rosto de Raquel fez o coração de Ana parar. São eles, rápido! Raquel gritou. E nesse instante, Ana percebeu, nunca esteve sozinha nessa trama, que era muito mais profunda do que imaginava. A luta estava apenas começando, e a verdade que biscava se tornara uma questão de vida ou morte. Ana e Raquel se apressaram para sair do café. O ar estava tenso, como se o mundo ao redor estivesse prestes a explodir. Os homens em trajes escuros estavam se aproximando. Seus passos firmes e decididos. O coração de Ana batia descontrolado. Ela sentia que o caos estava prestes a engoli-las. Rápido, por aqui! Raquel gritou, puxando Ana em direção a uma entrada lateral. Mas antes que conseguissem chegar, uma mão forte segurou o braço de Ana, puxando-a para trás. Era José, o diretor que ela havia demitido. Seu olhar era cheio de raiva. Você não pode escapar assim, Ana. Você vai pagar por tudo o que fez. Ele a encarou, e Ana sentiu um frio na espinha. No que você está se metendo, José? Ana retrucou, tentando afastar o pânico. Você não entende o que está acontecendo. Entendo muito bem, e você vai se arrepender de ter me exposto. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto Ana lutava contra a sensação de estar encurralada. Raquel interveio, tentando afastar José. Isso não precisa acabar assim. Pode haver uma forma de resolver isso. Mas as palavras dela foram interrompidas quando um dos homens de traje escuro se adiantou. Você não tem ideia do que está lhe dando, Ana. Estamos aqui para proteger você, ele disse, com uma voz calma, mais ameaçadora. Mas você precisa ouvir. Ana olhou de um para o outro. O que eles queriam? O que estava realmente acontecendo? O terreno sob seus pés parecia se mover. O instinto de sobrevivência gritava em sua cabeça. A sala do café, agora ocupada por rostos tensos, tornou-se um campo de batalha invisível entre interesses ocultos. Espere, Ana disse, tentando acalmar a situação. Se você quer falar, então fale. Mas eu não sou uma culpada. Ela queria acreditar que ainda havia um caminho para a verdade. A tensão estava insuportável. Mas então um grito cortou o ar. Camila, a funcionária do setor financeiro, estava parada na entrada do café, com o rosto pálido como papel. Ana, você precisa saber. A gravação, ela não é o que você pensa. O silêncio se instalou como uma pedra fria. O que você quer dizer, Camila? Ana perguntou, seu coração quase parando. A revelação da gravação tinha sido um golpe, mas agora parecia que uma nova camada de mistério surgia. Ele me forçou a editá-la. O que você ouviu não é o que realmente aconteceu. Eu não sabia como escapar. Camila estava desesperada, segurando o peito como se estivesse sufocando. Os homens pararam, a atenção voltada para ela. José, você está envolvido nisso? Ana perguntou, a voz trêmula, mas firme. As palavras caíram como bombas na sala. Os olhares dos diretores trocaram entre si, uma onda de incredulidade e pânico. Não, isso não tem nada a ver com isso. José gritou, mas Ana poderia ver o medo em seus olhos. A verdade começava a despedaçar tudo ao redor. Camila então apontou um dedo trêmulo para Raquel. Ela também está envolvida. Eu ouvi vocês duas falando sobre o plano, a verdade sobre o futuro da empresa. A sala foi preenchida com murmúrios abafados. Ana sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. O que você está dizendo?
Raquel olhou com um misto de chocada e ofendida. Não. Isso não pode ser verdade. A negação soava em seu tom, mas Ana sentiu a inquietação crescente. Vocês duas estão iluminando o caminho, mas antes de revelarem a verdade, eu tenho algo que pode transformar tudo. Ele. Um outro homem começou a falar, mas Ana mal escutava. Era uma confusão total na cabeça dela. As palavras continuaram a ecoar, e cada face na sala se tornou um espectro. Ela se virou para Raquel, buscando alguma explicação. Raquel a olhou de volta, mas havia algo diferente em seu olhar. Era como se Ana estivesse começando a ver, não a amiga que sempre conheceu, mas uma estranha que poderia ser a verdadeira traidora. Você me traiu? Ana sussurrou, lágrimas ameaçando escorregar pelas bochechas. Raquel não respondeu, mas a expressão em seu rosto trazia a resposta que Ana não queria ouvir. Eu nunca poderia, começou Raquel, mas foi cortada ao ver a aproximação dos homens. A confusão cresceu, criando uma tempestade de desconfiança. E quando tudo parecia perdido, um som estrondoso ecoou atrás delas. O barulho de sirenes cortando o ar. Era a polícia. O cenário havia mudado novamente e tudo estava prestes a desmoronar. Ana percebeu que estava agora cercada, não apenas por um inimigo entre os conhecidos, mas também pela lei. A verdade, pensou, será que ainda existe? E nesse momento, Ana soube que a luta por seu legado ainda estava longe de terminar. O que ela faria agora? As próximas horas seriam cruciais, mas o que ela descobrira mudaria tudo e todos ao seu redor. Ana parou ao ouvir as sirenes. O som cortava o ar e ecoava dentro dela, um chamado à ação e um aviso de perigo. Ela olhou ao redor. A tensão na sala explodiu em murmúrios nervosos. José estava pálido, como se tivesse visto um fantasma, e Raquel parecia hesitante, dividida entre querer ajudar e medo do que estava prestes a acontecer. Camila estava ali, apavorada, e Ana começou a sentir a pressão em seu peito aumentar. Precisamos sair, agora! Ana gritou, mas antes que pudesse se mover, um dos homens de traje escuro deu um passo à frente, sua expressão impassível. Não vamos deixar vocês fugirem assim. Ana engoliu em seco, a adrenalina tomando conta. Mas você disse que estava aqui para ajudar. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, e as paredes pareciam ecoar sua indignação. O homem sorriu, mas não havia nada de amigável em sua expressão. Era antes de você ficar sabendo demais. O olhar dele passou pelo rosto de cada um, até parar em José. Você é mais uma peça em um tabuleiro que ainda não entende. A verdade pode ser mais letal do que qualquer arma. Nesse momento, o celular de Ana vibrou insistentemente na mesa, com os olhos fixos nos homens. Ela hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Ela pegou o aparelho e viu que era uma mensagem de Ricardo. Saia daí, Ana. Corra, eles estão armando contra você. Não confie em ninguém. As palavras de Ricardo a atingiram como uma onda. Tudo começou a fazer sentido. Não era só uma traição, era uma conspiração. Com o coração disparando, ela olhou para Raquel, que estava a poucos passos de distância. O que você sabe sobre isso? Raquel hesitou. Nada, eu juro. Eu pensei que a voz dela falhou. E Ana notou o pânico em seu olhar. Eu não sabia que era tão sério. Cale-se, José gritou. Mas Ana não poderia simplesmente aceitar aquilo. Agora é tarde demais para silêncio, José. Você estava por trás disso o tempo todo, antes que pudesse receber. Uma resposta, outra explosão de sirenes a fez voltar sua atenção para a entrada. A porta do café se abriu com um estrondo, trazendo um grupo de policiais armados. Todos no chão, mãos para cima. Um dos policiais gritou,
fazendo todos se agacharem instintivamente. Ficou tudo em silêncio, a tensão quase palpável. Ana se deixou levar pela urgência e se abaixou, mas algo dentro dela gritou para não desistir. Era o momento. Senhoras e senhores, ela se levantou, sua voz ressoando pela sala. Essa diretoria está envolvida em um esquema de corrupção. Precisamos investigar a verdade. O choque a atravessou como um relâmpago e viu os olhares de espanto e desconfiança de todos ao redor. Mas antes que os policiais pudessem reagir, o homem de traje escuro avançou. Não é necessário. A verdade é muito mais complexa do que isso. E, de repente, ele puxou um objeto do bolso. Era um pendrive. Você tem certeza de que quer saber o que pode estar dentro disso? Ana congelou, seus instintos gritando para não acreditar. O que você está insinuando? Estou dizendo que eu tenho provas o suficiente para incriminar não só você, mas também todo mundo nesta sala. Ele lançou um olhar cauteloso ao redor e a tensão aumentou. Ana percebeu que uma linha tênue estava prestes a ser cruzada, e a verdade que ela buscava poderia ser devastadora. Ela olhou fixamente para ele, sua mente girando. E se eu não aceitar suas condições? O que você pretende fazer? O homem sorriu, mas os olhos dele eram frios. Então todos no café saberão a verdade. E não é uma verdade agradável. Você está prestes a perder tudo. O desespero começou a crescer, como uma bola de neve. O que era uma luta pelo legado, agora se transformava em um jogo mortal de manipulação. E dentro dela, uma centelha de desespero virou uma chama de determinação. Era hora de fazer uma escolha difícil. Enquanto o silêncio se estendia, Ana tomou uma decisão. Se essa informação prejudica a mim e a empresa, então exponha. Sua voz saiu firme. As expressões mudaram. O policial do lado dela piscou, chocado. Raquel olhou para Ana com um misto de admiração e alarme. E naquele momento, a sala parecia se dividir. Os homens de terno começaram a se mover e o caos se instalou. Mas justo quando tudo parecia prestes a desmoronar, Raquel puxou algo de sua bolsa. Era um documento amarrotado que ela se apressou em mostrar a Ana. Isso era para você. Eu queria que você soubesse a verdade sobre tudo. O caos estourou novamente com a revelação, e Ana ficou sem palavras. O que Raquel tinha em mãos poderia ser a chave para tudo. O que mais ela precisava saber? A pergunta ecoava dentro dela, enquanto a revelação de um novo segredo se aproximava. Ninguém tinha certeza sobre o que aconteceria a seguir. O futuro de Ana estava em jogo, e a verdade que ela tanto tinha procurado agora surgia em meio a um mar de mentiras. E nesse momento, a única certeza era que todos os relacionamentos estavam prestes a mudar para sempre. O que Raquel ia mostrar mudaria completamente o que ela acreditava saber. E o que seria essa nova verdade que poderia destruir tudo? Ana parou ao ouvir as sirenes. O som cortava o ar e ecoava dentro dela, um chamado à ação e um aviso de perigo. Ela olhou ao redor, a tensão na sala explodindo em murmúrios nervosos. José estava pálido, como se tivesse visto um fantasma, e Raquel parecia hesitante, dividida entre querer ajudar e medo do que estava prestes a acontecer. Camila estava ali, apavorada, e Ana começou a sentir a pressão em seu peito aumentar. Precisamos sair, agora, Ana gritou. Mas antes que pudesse se mover, um dos homens de traje escuro segurou seu braço, puxando-a para trás. Era José, o diretor que ela havia demitido. Seu olhar era cheio de raiva. Você não pode escapar assim, Ana. Você vai pagar por tudo o que fez. Ele a encarou e Ana sentiu um frio na espinha. O que você está se metendo, José? Ana retrucou, tentando afastar o pânico. Você não entende o que está acontecendo. Entendo muito bem, e você vai se arrepender de ter me exposto.
A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto Ana lutava contra a sensação de estar encurralada. Raquel interveio, tentando afastar José. Isso não precisa acabar assim. Pode haver uma forma de resolver isso, mas o impasse entre eles se intensificava, e a tensão só aumentava. Então, justo quando Ana pensava que tudo havia chegado ao fim, um sonoro estrondo cortou o silêncio. A porta do café se abriu com força, e uma figura alta e enérgica entrou. Era Ricardo, segurando uma pasta de documentos sobre a cabeça. "Pare tudo isso, a verdade está aqui", ele gritou, fazendo todos se virarem. "O que você está fazendo aqui, Ricardo?" Ana perguntou, confusa. A atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. Ricardo respirou fundo e afirmou: "Eu consegui as evidências, Ana. Tudo o que você precisa para expor essa fraude." Ele se aproximou, abrindo a pasta, mas antes que pudesse mostrar o conteúdo, o homem de traje escuro avançou. Certo de que tinha a situação sob seu controle. "Você realmente acha que pode mudar alguma coisa agora? Você está em perigo, Ricardo." Ricardo revidou, passando a mão pela testa suada. "Eu não tenho medo de você." A coragem em sua voz era admirável. Mas Ana sentia que o tempo corria contra eles. Cada segundo poderia custar suas vidas. Com um gesto rápido, Ricardo abriu os papéis e começou a ler. "Aqui neste contrato estão os nomes de todos que estão envolvidos no esquema. E o meu nome está aqui também." Ele apontou para um ponto específico no documento. "Mas não só isso, Ana. O que eu descobri foi muito além do que você imaginava." Ana engoliu em seco, seus olhos se arregalando. "O que você quer dizer com isso?" Antes que pudesse responder, um caos irrompeu. Os homens em traje escuro, claramente surpresos, começaram a avançar em direção a Ricardo. "Feche a pasta, agora!" gritou um deles. Mas Ana sabia que não poderia deixar aquilo acontecer. Acelerando seu coração, Ana gritou: "Ricardo, não! Mostre isso a todos!" Mas a atmosfera mudou, abruptamente. O homem mais próximo fez um movimento rápido e, em segundos, Ricardo caiu. A pasta se espalhando pelo chão. Os documentos voando pelo ambiente. "Ricardo!" Ana gritou. Mas o olhar dele já estava cheio de dor e desespero. Os documentos revelaram nomes, contas, tudo. E no meio daquela confusão, uma folha Catch in a Crowd caiu aos pés de Ana. Ela se abaixou, suas mãos tremendo enquanto pegava o papel. Ao ler, uma sensação de choque tomou conta dela. "Ana", Ricardo murmurou, e a expressão em seu rosto se transformou em um pedido silencioso. A verdade era muito mais pesada do que imaginava. O que o papel revelava era devastador. Era uma lista de todas as transações feitas, detalhes que ligavam Ana não apenas à corrupção, mas a algo que a deixou ser. "Não sou eu", ela sussurrou, quase sem acreditar. "É por isso que eles queriam te silenciar. Eles queriam que você fosse a culpada para que eu fosse o próximo em linha para a chacina." Ricardo respirou pesadamente. O choque a atravessou como um raio. Todos os nomes, os segredos, a verdade poderia torná-la uma fugitiva da própria vida que havia construído. O pânico aumentou, os murmúrios na sala se transformando em um coro de confusão. "Vamos embora, agora!" José gritou, buscando a saída. O caos tomou conta, e Ana, com o papel trêmulo em mãos, percebeu que o jogo tinha mudado. As relações, as alianças, tudo estava revirado. Não só ela estava em risco, mas agora envolvia todos ao redor. E nesse instante, uma nova revelação atingiu a todos na sala. A figura que vinha no fundo, imponente e silenciosa, era ninguém menos que a própria CEO fundadora da empresa, a mulher que Ana pensou estar aposentada. "Eu não podia deixar isso acontecer", disse ela, sua voz cortando a confusão. O olhar de Ana se fixou.
Tudo mudara em um instante, e a verdade que ela acreditava saber agora estava prestes a desmoronar. A cena passava diante de seus olhos como um filme de terror, e a única pergunta que restava era: quem estava realmente no controle? Afinal, a resposta poderia mudar tudo novamente. Ana parou ao ouvir as sirenes. O som cortava o ar e ecoava dentro dela, um chamado à ação e um aviso de perigo. Ela olhou ao redor. A tensão na sala explodia em murmúrios nervosos. José estava pálido, como se tivesse visto um fantasma, e Raquel parecia hesitante, dividida entre querer ajudar e medo do que estava prestes a acontecer. Camila estava ali, apavorada, e Ana começou a sentir a pressão em seu peito aumentar. Precisamos sair agora, Ana gritou, mas antes que pudesse se mover, um dos homens de terno escuro segurou seu braço, puxando-a para trás. Era José, o diretor que ela havia demitido. Seu olhar era cheio de raiva. Você não pode escapar assim, Ana. Você vai pagar por tudo o que fez. Ele a encarou, e Ana sentiu um frio na espinha. No que você está se metendo, José? Ana retrucou, tentando afastar o pânico. Você não entende o que está acontecendo. Entendo muito bem, e você vai se arrepender de ter me exposto. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto Ana lutava contra a sensação de estar encurralada. Raquel interveio, tentando afastar José. Isso não precisa acabar assim. Pode haver uma forma de resolver isso. Mas o impasse entre eles se intensificava. Então, justo quando Ana pensava que tudo havia chegado ao fim, um sonoro estrondo cortou o silêncio. A porta do café se abriu com força, e uma figura alta e imponente entrou. Era Ricardo, segurando uma pasta de documentos sobre a cabeça. Pare tudo isso. A verdade está aqui, ele gritou, fazendo todos se virarem. O que você está fazendo aqui, Ricardo? Ana perguntou, confusa. A atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. Ricardo respirou fundo e afirmou: eu consegui as evidências, Ana. Tudo o que você precisa para expor essa fraude. Ele se aproximou, abrindo a pasta, mas antes que pudesse mostrar o conteúdo, o homem de terno escuro avançou, certo de que tinha a situação sob seu controle. Você realmente acha que pode mudar alguma coisa agora? Você está em perigo, Ricardo. Ricardo revidou, passando a mão pela testa suada. Eu não tenho medo de você. A coragem em sua voz era admirável, mas Ana sentia que o tempo corria contra eles. Cada segundo poderia custar suas vidas. Com um gesto rápido, Ricardo abriu os papéis e começou a ler. Aqui, neste contrato, estão os nomes de todos que estão envolvidos no esquema. E o meu nome está aqui também. Ele apontou para um ponto específico no documento. Mas não só isso, Ana. O que eu descobri foi muito além do que você imaginava. Ana engoliu, em seco, seus olhos se arregalando. O que você quer dizer com isso? Antes que pudesse responder, um caos irrompeu. Os homens em terno escuro, claramente surpresos, começaram a avançar em direção a Ricardo. Feche a pasta, agora! Gritou um deles. Mas Ana sabia que não poderia deixar aquilo acontecer. Acelerando seu coração, Ana gritou: Ricardo, não. Mostre isso a todos. Mas a atmosfera mudou abruptamente. O homem mais próximo fez um movimento rápido. E em segundos, Ricardo caiu. A pasta se espalhando pelo chão. Os documentos voando pelo ambiente. Ricardo! Ana gritou. Mas o olhar dele já estava cheio de dor e desespero. Os documentos revelaram nomes, contas, tudo. E no meio daquela confusão, uma folha, Cat in a Crowd, caiu aos pés de Ana. Ela se abaixou, suas mãos tremendo. Enquanto pegava o papel, ao ler, uma sensação de choque tomou conta dela. Ana, Ricardo murmurou, e a expressão em seu rosto se transformou em um pedido silencioso. A verdade era muito mais pesada do que imaginava. O que o papel revelava era devastador.
Era uma lista de todas as transações feitas, detalhes que ligavam Ana não apenas à corrupção, mas a algo que a deixava incrédula. Mas isso não pode ser. Não sou eu. Ela sussurrou, quase sem acreditar. É por isso que eles queriam te silenciar. Eles queriam que você fosse a culpada, para que eu fosse o próximo em linha para a chacina. Ricardo respirou pesadamente. O choque a atravessou como um raio. Todos os nomes, os segredos, a verdade, poderia torná-la uma fugitiva da própria vida que havia construído. Nesse instante, algo surpreendente aconteceu. A figura da CEO fundadora, que havia permanecido em silêncio até agora, deu um passo à frente. Não, não, não! Chega disso! Ela gritou, e seus olhos brilhavam com fúria que Ana nunca havia visto. Vocês realmente acham que eu deixaria que isso acontecesse? Vocês se tornaram apenas peões nesse jogo. O ar ficou gelado. Ana e todos na sala a encararam, como se a nova revelação estivesse prestes a vir à tona. O que você quer dizer com isso? Ana perguntou, seu coração acelerando com a possibilidade de mais segredos. A CEO respirou fundo e acrescentou. Vocês nunca entenderam a fundo o que está em jogo. Não é apenas uma batalha por poder, é sobre a sobrevivência de todos nós. E Ana, seu nome estava nesta lista porque eu coloquei. Um teste, ela revelou, seus olhos agora fixos em Ana, com uma intensidade que a deixou sem palavras. O choque penetrou no coração de Ana. Você? Você manipulou tudo isso? A voz dela saiu como um sussurro, cercada pela incredulidade. Sim, e agora você precisa decidir se vai lutar ao meu lado ou se vai continuar sendo uma marionete dos que só se preocupam em derrubar você. A CEO respondeu, seu olhar fixo em Ana, como se visse o futuro diante delas. Os murmúrios na sala aumentaram, as reações variando entre espanto e murmúrios de reprovação. A ideia de que tudo aquilo tinha sido uma armadilha, algo forjado pela própria pessoa que Ana admirava, era profundamente chocante. E nesse momento, a única certeza que Ana tinha era de que tudo o que havia construído estava prestes a desmoronar. A luta pela verdade estava apenas começando. Mas agora, a questão crucial era quem realmente poderia ser confiável. A dúvida pairava no ar, enquanto Ana se perguntava qual seria seu próximo passo em um jogo que parecia tão manipulado. A resposta se tornara uma questão de resistência e sobrevivência. O silêncio na sala era ensurdecedor. A revelação da CEO mexeu com todos e Ana ficou paralisada. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. O olhar firme da CEO se fixou nela. Você tem que decidir, Ana. O que vai fazer agora? O coração de Ana disparou. A pressão do momento a esmagava. A sensação de estar sendo observada. Cada movimento, cada palavra. Foi então que um barulho alto cortou a tensão. A porta se abriu novamente e um grupo de policiais entrou, armas em punho. Todos deitadas no chão. Agora, era um caos. A sala, que já estava carregada de tensão, se transformou em um turbilhão de gritos e movimentos apressados. Ana se lançou ao chão, o coração em desespero. O que estava acontecendo? A polícia? Não. Era a última coisa que ela precisava naquele momento. Mas no meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. Um dos policiais, um homem alto com uma expressão séria, se aproximou da CEO. Você está presa por conspiração e corrupção. As palavras ainda pairavam no ar quando a CEO soltou uma risada fria. Você não entende, policial. Isso é muito maior do que você imagina. Ana sentiu um nó no estômago. O que ela queria dizer com isso? O policial hesitou, mas o olhar dela era como uma lâmina, cortando a realidade. Você não está se metendo apenas com a polícia. Está lidando com algo que vai muito além. A verdade que você procura pode ser a sua própria ruína.
Nesse momento, Ricardo se levantou, gritando: A gravação! A gravação está aqui! Ele apontou para a pasta no chão, ainda aberta. Se você ouvir, tudo mudará. Mas antes que alguém pudesse reagir, os homens de terno escuro começaram a recuar, percebendo que o cerco havia sido quebrado. O caos estava tomando uma nova direção. Do nada, Camila gritou: Ela é a traidora. O impacto dessa acusação expandiu pela sala como uma bomba. Ana virou-se rapidamente. O que você está dizendo, Camila? Ela manipulou tudo. A gravação que você viu, Ana. Ela estava atrás de tudo isso. A revelação eletrocutou Ana. Como assim? Ninguém poderia acreditar que Raquel poderia ser a verdadeira traidora, a mente por trás de todo aquele caos. Ana olhou para Raquel, que agora parecia desmoronar. Não, isso não pode ser verdade. A expressão de desespero era palpável. Ana sentiu seu mundo girar. Por que você faria isso? Eu não tinha outra escolha. Raquel gritou, lágrimas tremendo em seus olhos. Era isso ou eu? Eu lutei por você, Ana. Mas eles estavam me ameaçando. Você não sabe do que eles são capazes. A sala ficou em silêncio. O tempo parecia escorregar entre os dedos. Ana olhou para Ricardo, que tinha os olhos arregalados, atordoado com a revelação. Então, de repente, o ambiente se torna ainda mais confuso. As sirenes externas aumentaram e os policiais se viraram, com um ar de emergência. Precisamos evacuar. O perímetro foi comprometido. Um dos policiais gritou. Enquanto isso, o olhar de José, que estava quase invisível até então, se tornou sombriamente curioso. Estou cansado de joguinhos. Você não sabe com quem está lidando, Raquel. Ana sentiu a adrenalina correr em suas veias. Agora, mais do que nunca, ela precisava de respostas. O que você sabe, José? O tom das vozes se elevou novamente. Mas a verdade estava se revelando em camadas, cada uma mais brutal do que a anterior. O que Ana não percebia era que a sala estava se esvaziando. As pessoas estavam fugindo e o pânico se espalhando. E nesse momento, algo se quebrou. A CEO, ainda em pé, começou a rir, um riso que ecoou na sala. Era aterrorizante e quase doentio. Vocês acham que conseguirão escapar disso? Isso é apenas o começo. Com a tensão a se intensificar, Ana entendeu que cada um ali tinha suas próprias máscaras, agora expostas. E em um lampejo, uma ideia tomou conta dela. O que se escondia atrás de cada sorriso falso? Quem eram eles realmente? E a pergunta mais assustadora: quem poderia ela realmente? Já no limite, o som de uma explosão distante surgiu, como um prenúncio de que tudo estava prestes a mudar de novo. O chão parecia tremer. A verdade, aquela que estava se desenrolando, poderia ela ser ainda mais devastadora do que imaginava? A cada segundo, a incerteza crescia, deixando todos. Estado de choque. A luta não era apenas pela sobrevivência, mas pela própria essência do que era certo ou errado. E no fundo do coração de Ana, a única certeza era que a qualquer momento o jogo poderia se reverter. O caos na sala parecia não ter fim. A CEO, agora cercada por policiais e acusações pesadas, exibia um sorriso descontrolado. Vocês acham que vão me levar? As palavras dela flutuavam entre a indignação e a certeza. Ana, ainda com o papel em mãos, sentiu a verdade se transformando em uma arma. O que havia descoberto poderia ser devastador, mas também era sua única chance de se salvar. Precisamos de respostas, ela gritou, sua voz ecoando no ambiente como um pedido de socorro. Mas o grupo estava em desordem. Raquel olhava. Era Ana, mas a amiga já não era mais sua aliada. O que até então parecia uma luta pessoal, agora se tornava um campo de batalha. O medo estava estampado nos rostos de todos,
e os murmúrios da multidão se tornavam um eco distante. Os homens de terno escuro recuaram, percebendo que a situação havia mudado de direção. Você não consegue fazer isso, Ana. José tinha seu olhar fixo na CEO, os olhos queimando com desespero. Tudo o que você quer é destruir o que já foi construído. Destruir? Eu estou tentando salvar minha empresa. A fúria infundia a voz de Ana. O nó na garganta era pulsante. Agora estava claro que não era apenas ela que estava em jogo, mas o futuro de todos os ali presentes. Cercada pela verdade e pelas mentiras que a rodeavam, Ana olhou para Ricardo. Ele estava ferido, mas ainda assim buscava a forma de se reerguer. Eu estou aqui para lutar, Ana. Vamos expor essa verdade juntos. Ele bradou, a paixão renovando a esperança dela. A CEO, percebendo que o poder escorria entre seus dedos, avançou. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O que quer que pensem que é verdade pode se voltar contra vocês. Os policiais estavam agora em posição, e a sala silenciou, ansiosa. O clima de tensão atingiu seu ápice e, por um breve momento, todos se perguntaram o que aconteceria em seguida. Ana respirou fundo. O momento é agora. Juntos, que as pessoas costumam sentir, quando seus segredos estão prestes a ser desvendados. Antes que pudesse continuar, outra explosão ressoou, mas não era apenas um som. Era a fundação de seu novo começo tomando forma. O que você vai fazer, José? Se você se recusa a permitir que a verdade venha à tona, você será responsabilizado por isso também. Ana se virou, uma chama crescente de coragem se acendendo dentro dela, a CEO. Travando a batalha interna entre o orgulho e a destruição de sua carreira, hesitou. O ambiente estava fervilhante. O que começaria como um confronto agora se tornava uma oportunidade. Você não pode me silenciar. A verdade vai triunfar. E se significa perder tudo o que construímos, assim seja, Ana gritou. E em um momento de clareza, ela entendeu que havia mais em jogo do que o cargo ou até mesmo a empresa. Era sobre quem ela era, quem queria ser. A verdade estava prestes a se revelar, e com isso, a coragem que tomava forma em cada um ao seu redor. Por fim, a CEO recuou, o peso de suas ações começando a murchar sob toda a pressão dos novos caminhos. Enquanto a sala retomava calma, Ana sentiu que finalmente poderia tomar o controle da situação. A batalha ainda estava longe de ter um vencedor, mas naquele momento ela havia decidido, o chamado da mudança soou, e todos estavam dispostos a entrar nessa jornada com ela. O futuro era incerto, mas eles iriam enfrentar juntos os ventos da transformação, e assim como uma faísca que se transforma em chamas, a luta de Ana estava apenas começando. Cada passo em direção à verdade traria novos desafios, mas ela estava pronta. E com isso, a história dela, ainda cheia de mistérios e reviravoltas, prometia um desfecho inesperado. Antes de encerrar, eu preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora, isso ajuda muito o algoritmo. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é crucial. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.